Olá, galerinha do quarto ano B, Colégio Ório, estamos de volta e hoje com a nossa primeira videoaula de História. História, primeira aula depois das férias, certo? E o livro de vocês, do segundo volume, né, de História, aqui de História, ele traz pra gente aqui, pra gente conversar um pouquinho e lembrar e entender um pouquinho mais sobre os primeiros habitantes do nosso território atual, Brasil, do nosso Brasil. Coloquei aqui esse mapinha do Brasil. Ele não está no mesmo tamanho desses outros países aqui, desses outros continentes. Eu não consegui achar agora de última hora uma imagem que tivesse o mesmo tamanho, mas para o que eu quero falar para vocês, isso aqui vai ser suficiente, certo? Então não tem como não falar dos primeiros habitantes aqui do nosso país sem a gente falar um pouquinho de Portugal, certo? Então segura aí, que eu quero primeiro mostrar para vocês aqui, ó. Na página 4 do seu livro de história, tem aqui um desenho que foi feito por um cartógrafo. Era uma profissão que hoje ainda existe, mas naquela época, em 1500, lá bem antigamente, era uma profissão que estava em alta. Então eles iam para os lugares ou imaginavam, e dali eles tentavam desenhar e mostrar, já que não existia fotografias, né? Imagens instantâneas como nós temos hoje. Então ele aqui desenhou uma parte do nosso Brasil e mostrou também alguns habitantes. Em casa, você pode olhar o seu livro que você vai poder olhar mais detalhes. Nessa imagem, nós podemos ver pessoas trabalhando, carregando madeira, cortando árvores. A gente percebe a presença de aves, de outros animais selvagens, até de animais que nem existiam, mas existiam no imaginário das pessoas. Quem fez esse desenho não foi alguém que já morava no Brasil, foi alguém que veio da Europa. Antes de falar um pouco sobre isso, vamos voltar aqui. Então, vamos entender que aqui no meio nós temos o oceano. O oceano, ele dividia e divide até hoje os continentes, né? Então, aqui nós temos a América desse lado. E aqui nós temos a Europa, que está mais ou menos aqui, e esse pequenininho a África. Mas a gente vai pensar um pouco no Brasil. Antes de Portugal, aqui tem um desenho aqui, tá? Eu escrevi preto, não sei se dá para ver daí, mas eu fiz essa bolinha aqui, mais ou menos aqui, existe o país de Portugal. Antes de Portugal chegar até o Brasil, é interessante lembrar que aqui já existiam pessoas que depois eles, os portugueses e os europeus e os imigrantes e o povo que foi chegando aqui, foi chamando de índios. Tem um porquê também por isso, né? Mas a verdade é que eram espalhados por várias partes do nosso Brasil grupos de pessoas. Por um bom tempo, esses grupos eram chamados de grupos indígenas. Eu estou desenhando fora aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos imaginar que aqui moravam várias, 3, 4, 5 famílias. E esses grupos indígenas, que nós chamamos hoje de etnias indígenas, tá? Atualmente, nós chamamos assim. Esse povo, eles já moravam aqui, eles já tinham um costume de viver. Esse costume nós chamamos de cultura. Então é um conjunto de formas de viver. Eles tinham já suas comidas, eles plantavam, eles colhiam, eles tinham uma organização. Então assim,
Eles tinham a liberdade deles, mas ao mesmo tempo era uma liberdade responsável, era uma liberdade organizada, porque tinha o cacique, aquele que era o líder, que organizava, que distribuía as responsabilidades, as mulheres tinham que fazer, os homens tinham quem ia caçar, quem ia fazer a comida, quem ia plantar, quem ia colher. Então, além disso, eles tinham a própria língua deles. Como eles eram vários grupos, existiam várias línguas, mais de 270 mil línguas aí, tinha muitas línguas que se falava dentro do próprio território Brasil aqui. A mais conhecida e até hoje falada é a Tupi-Guarani, certo? Mas o que aconteceu? Portugal veio, saiu de lá até aqui e chegando aqui, eles trouxeram também o jeito de viver deles, a cultura. E a primeira coisa que eles fizeram, por isso que eu quis mostrar essa imagem aqui, foi tentar escravizar essas pessoas que moravam aqui. Trouxeram a língua portuguesa e é por isso que nós falamos o português até hoje. Podíamos estar falando em Tupi-Guarani ainda. Ainda existem grupos que falam também. Mas, além disso, além da língua, Portugal também trouxe outro jeito de viver, como, por exemplo, como se vestir, os hábitos alimentares, trouxe também seu jeito de viver, de se relacionar, como viver em sociedade, sua organização, que foi um choque bem diferente com esses grupos. Esses grupos aqui, muitos deles viviam em harmonia, em paz. Um grupo aqui ajudava outro, aqui eu ajudava o outro. Às vezes tinha discórdia, tinha briga também. Às vezes eles estavam vivendo bem, aí não dava certo, rachava aqui, dividia, aí se mudava para outro lugar, porque eles viviam na floresta. Além da floresta, eles tinham o hábito de caminhar bastante para visitar outras aldeias, para fazerem casamentos entre eles. Além disso, um transporte muito comum que era usado lá eram as canoas. Eles usavam para poder canoas feitas apropriadas para os rios que já existiam no Brasil. Eram canoas, dá uma olhada aí, por exemplo, na página 6 de vocês, tem uma imagem de como eram feitas aqui naquela época. Então, olha só, aqui ó, você pode olhar direitinho, eles pegavam um tronco de madeira, de árvore, talhavam, iam cortando, né, cavando é uma técnica chamada de talhar madeira. Depois que eles faziam todo aquele espaço necessário, eles queimavam para deixar a madeira mais forte, mais resistente, mais impermeabilizada para não entrar água. E aqui estava a canoa pronta e preparada. E assim eles também usavam como meio de transporte para visitar outros grupos indígenas, outras etnias, outras pessoas, certo? Na página 5, tem uma informação bem importante aqui, que eu queria que você fizesse um clique aí. Eu vou ler com você agora e você pega seu marca-texto. Leia a página 5 todinha, mas em especial dá uma destacada aqui, ó, logo aqui embaixo. Contudo, antes de os portugueses aqui chegarem, aqui no Brasil chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos diferentes, distintos. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas. Esse é o valor real que eu tinha falado e estava na dúvida antes. Então, já existia, antes do português chegar aqui, já se falavam 274 línguas indígenas. Então, esse parágrafo é muito importante para você fazer o destaque dele. Isso quer dizer que há muita diferença, muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada um desses grupos aqui que já habitavam o nosso Brasil. Detalhe, nessa época, esse território habitado por eles não se chamava Brasil. Alguns historiadores dizem que eles chamavam, aqui uma curiosidade na página 5, chamavam de Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras. Aqui embaixo você vai ler essas curiosidades. Existem grupos indígenas até hoje.
Bem poucos. Infelizmente, o nosso Brasil, as nossas políticas sociais não respeitam e não cuidam do nosso povo. Então aqui, ó, essa foto foi tirada 2 anos atrás, em 2018. É uma dança de um grupo indígena aqui, em 2018, que fica na aldeia da Ilha do Xingu. O nome dessa dança é Beija-Flor. Se você pesquisar, você vai conseguir achar várias curiosidades e história. Faz isso, escreve no caderno de português algumas curiosidades de algum desses povos. Na página 6, eu quero convidar você para não esquecer de olhar o seu QR Code aqui. Tem uma informação sobre essa imagem aqui. É uma imagem de uma arte indígena, retratando a cultura indígena. Também na página 7 tem outro QR Code aqui, importante. Nesse mapinha aqui e aqui do ladinho está mostrando alguns grupos, os principais grupos indígenas que existiam naquela época em 1500, que foi a época em que se estima, e alguns estudiosos dizem, que os portugueses chegaram aqui nessa terra aqui cheia de palmeiras, que ainda não se chamava Brasil, mas já existiam pessoas. Então, nessa época aqui, ó, já existiam muitos grupos indígenas. Aqui do lado existe vários deles. Dá uma olhada, responde o exercício aqui logo abaixo desse mapa. Tá muito fácil na página 7. Na página 8 e 9, aqui a gente vai brincar que essa garotinha, ela é uma arqueóloga, a Dália, e ela estuda, os arqueólogos, eles estudam povos e pessoas, né, de antigamente, de muito tempo, deixando aí alguns vestígios da sua existência. E aqui ela vai dar umas dicas e você vai fazer com ela esse exercício na página 9. Leia as informações dela para você recortar isso aqui e colar nos lugares certos. Boa aula, a gente se encontra depois e eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho. Não esquece de fazer o exercício, a curiosidade, e amanhã em nossa live nós vamos bater um papo sobre isso. Beijos e até a próxima!